Olá, seja bem-vindo ao CPE. Hoje vamos dar mais uma videoaula e vamos sim falar das grandezas físicas, ok? O que são então as grandezas físicas? Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Simples. Grandeza física é todo o evento de um fenômeno que pode ser medido, ok? Pode ser medido associando um número à sua intensidade, tá certo? Em física não é suficiente você dizer é muito, é pouco. Então, se é uma grandeza física, muito e pouco não é suficiente. Daí que surge o conceito de grandeza física. As grandezas físicas, nós podemos ver algumas delas aqui, aquelas que podem ser medidas usando números, né? Para não dizer que é muito, é pouco, não é suficiente. É isto aqui. Massa, peso, força, pressão. Estes exemplos aqui são grandezas físicas. Não é suficiente você dizer ele tem muita força, né? Costumam dizer isso aí, né? Em física você teria que dizer quanto de força essa pessoa tem. Ok. Grandeza não física. É uma grandeza que não pode ser medida a sua intensidade associando um número, né? Você não pode dizer eu tenho 50 mil amores por alguém, né? Ainda a pessoa pode dizer é pouco. Ok. Temos aqui a preguiça. Você só sabe que tem preguiça. Quanto de preguiça não se pode dizer. Por quê? Não há um padrão, né? Não há um padrão. Claro que você pode medir. Hoje você está menos preguiçoso que daquela vez. Mas não existe um padrão para você dizer quanto. Quanto é a diferença, né? A beleza. Tem uma medida para a beleza? Ok. Em física não tem medida para a beleza, né? Eu sei. Agora com as redes sociais existe aquele conceito, é nota 10, é nota 8, né? Mas aquilo é só uma convenção social, não é uma grandeza física, ok? Já passamos pelas grandezas físicas, o conceito, os exemplos e tal. A classificação das grandezas físicas, elas podem ser classificadas como grandezas escalares e vetoriais, ok? O que é então uma grandeza física escalar? Uma grandeza física escalar é uma grandeza que só precisa de um número para dizer, para poder defini-la, né? Grandezas físicas escalares, apenas um número suficiente para defini-los, ok? Você pode dizer isso aí para grandezas como a temperatura. Este é um exemplo. Temperatura. Está muito quente hoje, está muito frio. São 35 graus, são 42 graus. É suficiente. Ninguém vai perguntar mais nada se você disser isso, ok? Então, a temperatura, você pode dizer que é uma grandeza escalar, ok? Você também pode ter a corrente elétrica, também é uma grandeza escalar. Basta dizer um número, são 2 amperes, já chega. Também você pode falar isso sobre área, ok? Área são tantos metros quadrados, são tantos milímetros quadrados. Você pode dizer isso sobre volume. Só o número já é suficiente para você ver que estamos a falar de algo que é muito ou é pouco, ok? Em números. Grandezas vetoriais precisam, além do número, né? Aqui dissemos apenas o número é suficiente. Aqui, além do número, nas grandezas vetoriais, nós precisamos encontrar outras coisas para dizer, para definir o vetor. Precisamos de ter a direção e o sentido desse vetor, ok? Não é suficiente dizer o número quando a grandeza é vetorial. São exemplos dessas grandezas vetoriais: a força, ok? A velocidade, né? O deslocamento. Esse tipo de grandeza é chamada vetorial. Você não vai me dizer que a velocidade é de 50 km por hora. Claro, nós podemos dizer isso, mas é ainda importante você dizer 50 km por hora indo para onde? Ok? Indo para onde? Estava deslocando-se em que direção? A direção, meus amigos, a direção nada mais é que uma relação do ângulo, ok? Qual é a direção? A direção pode ser vertical, pode ser horizontal, né? Pode ser vertical, horizontal ou oblíqua, ok? Oblíqua é qualquer ângulo que você encontrar que não é nem um ângulo nulo, nem um ângulo reto. Estamos juntos? Então, é por isso que você tem aqui a direção. O vetor representa-se desta forma. Temos aqui uma representação do vetor que é uma seta. Tem aqui a linha, que é a direção, né? Isto
é um vetor com a direção horizontal. Temos o modo, que é esta medida daqui até aqui. Depois temos o sentido. Né? Se o vetor tiver um número grande, né, este modo vai ser ainda mais extenso, vai ser maior. Né? O sentido, para não ser confundido com a direção, é associado às ideias de direita para a esquerda ou esquerda para a direita. Né? Este sentido é diferente deste. Tá? Estamos na mesma direção horizontal, eu posso fazer este sentido, posso fazer este sentido. Então, isso é que é a ideia do sentido. Mesmo na situação de oblíquo, você vai ter que dizer se é de cima para baixo ou de baixo para cima, ok? Sempre nessa forma. A outra classificação das grandezas físicas, nós temos elas como grandezas fundamentais e grandezas derivadas, ok? O que são as grandezas fundamentais? Aquelas que são medidas diretamente sem depender de outras, né? São medidas que elas por si são o próprio padrão. Estamos juntos? Essas medidas existem como a massa, vamos dizer, é comprimento, massa e tempo. Essas são as medidas fundamentais. Observe só, o comprimento, né? O comprimento é medido em metros. A massa é medida em quilogramas. E o tempo é medido em segundos, em unidades internacionais. Essas são as grandezas fundamentais. Você não precisa de nenhum outro conceito para descobrir quanto é que é o comprimento, quantos metros são. Você só observa, existe um padrão para isso. Grandezas derivadas ou secundárias. Derivado é algo que vem de uma outra coisa que poderia ser primitivo, né? Então, grandeza derivada vem das relações matemáticas, né? Aqui relações são as relações matemáticas das grandezas fundamentais, das grandezas primárias neste caso. Quais são essas relações? Vou dar aqui uns exemplos de algumas grandezas secundárias para vocês terem mais uma ideia. Uma grandeza secundária podemos dizer que é a área, né? A área, porque a área ela é medida em metros quadrados. Metros quadrados, observa a relação matemática que existiu aqui, é de metro vezes metro. Ou seja, uma relação fundamental que foi multiplicada por si só. Né? Temos aqui a velocidade. Então, velocidade é em metros por segundo. Ou quilômetros por hora, sei lá. Qual foi a relação matemática que existiu? Metro, que é do comprimento, sobre segundo, que é do tempo. Está a perceber? Então, houve uma relação matemática, houve uma divisão entre as grandezas fundamentais. Né? Podemos ter também força. Força é Newton, né? Aplicar a massa, que é o quilograma, vezes metros por segundo ao quadrado. Okay? Você tem força é massa vezes aceleração. Então, massa tem quilogramas e aceleração metros por segundo ao quadrado. Você vai ter o Newton, né? É daí que nós percebemos que as grandezas derivadas, elas provêm das relações matemáticas. As grandezas fundamentais são só essas três só. Elas são as grandezas que são usadas para criar unidades de medida do sistema internacional, né? E temos, por último, a informação de que medir uma grandeza é compará-la ao padrão. O padrão é aquele conceito que ele foi criado para servir de uma unidade, né? Existe no sistema internacional, existe lá na França um objeto, né? Um certo comprimento que é considerado metro. Então, todas as coisas que nós chamamos de metro são comparadas àquele comprimento ali. Existem cópias daquele ali que se chama padrão. Então, dizem, essa distância é o metro. Você vai dividindo pela metade, até encontrar os centímetros, milímetros, quilômetros, tudo isso. Ok? Existe também uma massa lá e ela foi guardada e ela serve de padrão. Então, aqui, aquele objeto tem um peso de uma massa com 1 kg. Ok? E todas as outras massas que nós conhecemos, comparamos-las àquela massa padrão. É isso que se chama medir uma grandeza. Do mesmo jeito que você faz com a régua quando está a traçar uma reta. Você diz quantos centímetros são. Você tem 1 centímetro ali, você tem todos os outros centímetros. Então você vai dizer, é tantas vezes maior que 1 centímetro. É isso que se chama medir
uma grandeza, tá certo? Chegamos ao fim dessa nossa aulinha sobre grandezas físicas. Não esqueça de dar o seu like, subscrever-se ao CPE e aproximar-se se quiser ter aulas com mais ênfase em primeira mão. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.